e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o nome de Jesus, a glória de Deus entrando na tua casa, a glória de Deus entrando no teu ambiente, entrando no teu trabalho, tirando toda a opressão espiritual, todo o peso, tirando todo o cansaço, todo o mal que estiver ao redor da tua casa, seja um espírito de enfermidade, de confusão, tudo aquilo que traz dúvidas, tudo aquilo que traz intrigas, tudo aquilo que traz conflitos, nós oramos agora e declaramos por terra, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, a tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. E nós te pedimos, Pai, que nesse ambiente as coisas fluam, a tua bênção, a tua presença, a tua palavra venha fluir. No nome de Jesus, Pai, arranca completamente tudo aquilo que está sendo um bloqueador, que está sendo um dreno, tirando a energia, a força, o ânimo dessa pessoa e traga sobre ela paz, traga sobre ela alegria, traga sobre ela saúde. Que a luz de Jesus Cristo entre nesse quarto, que todo tipo de depressão, de angústia, de tristeza, de abatimento de alma, renda-se ao nome e ao poder de Jesus Cristo. Nós invocamos o nome de Jesus nessa oração e pedimos o teu favor. Oramos também, Pai, para que essa semana seja uma semana abençoada, seja uma semana de milagres, seja uma semana de avanço, seja uma semana de rompimento, que as coisas aconteçam segundo o teu propósito. Dá-nos sabedoria, Pai, derrama favor sobre nós e colocamos tudo diante de Ti. Pedimos a Tua condução, pedimos que o Senhor nos guie, nos direcione em todas as coisas e nos livra, Pai, de todo o mal, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Essa semana nós estamos começando um propósito. E o propósito vai ser até domingo, para que o nosso ambiente, da nossa casa, da empresa, do lugar que você trabalha, seja cheio da glória de Deus, da presença de Deus. E se houver alguma coisa nos ares, seja da sua casa ou do lugar que você trabalha, isso vai se render ao nome de Jesus Cristo. Você crê? Se você crê, declare seu amém aqui nos comentários e eu quero convidar você a fazer esses 7 dias com fidelidade, com entrega, com rendição a Deus e você vai ver resultados. Eu quero começar aqui dando um testemunho maravilhoso da Rosângela e ela escreveu assim pra gente: moro na Flórida, mas acompanho fielmente as orações da manhã e da noite. Minha irmã Mônica, que também acompanha as orações, foi fazer um ultrassom de mama de rotina. A médica identificou um nódulo e de imediato falou que precisava fazer uma biópsia, pois havia indícios de malignidade. Ficamos em oração crendo no milagre. Anotei o pedido de oração e seguimos clamando. Ela foi encaminhada para o hospital Fernando Figueira, no Rio de Janeiro, e após nova mamografia, ultrassom e biópsia, o resultado saiu, não havia mais nada. A biópsia deu negativa. Aleluia! Deus operou um milagre. Oro constantemente por você, sua família e toda a sua equipe. Deus tem feito maravilhas através desse ministério. Muito obrigado. Que bênção, Rosângela. Que Deus abençoe a você, a sua irmã. Deus é fiel. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Eu não tenho dúvida alguma disso. E você que está entrando aqui nessa oração, seja muito bem-vindo. Eu espero que nesses 7 dias você atraia as bênçãos de Deus para dentro da sua casa e da sua vida. Quero pedir uma gentileza para você. Já deixa a sua curtida aqui nessa oração para que o YouTube ele mande para mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe com o máximo de pessoas aquilo que nós fazemos
de bem para outras pessoas, volta multiplicado para nós, porque tudo que se planta, se colhe. Então, plante oração na vida de pessoas. Deus me deu uma palavra e eu quero ser muito cirúrgico nessa palavra. Todos nós temos limitações. Eu tenho, você tem. E as nossas limitações, elas podem ser bloqueadores do nosso destino. Deus tem coisas grandes para nós, mas se eu não reconhecer o que me limita e não tentar de alguma forma romper nessa limitação, vencer essa limitação, eu não vou conseguir chegar onde Deus preparou para que eu chegue. Então, as limitações existem, mas eu preciso reconhecê-las e vencê-las. Todos nós temos limitações, todos nós, alguns mais, outros menos, mas se eu começar a buscar em Deus a força, a capacidade, a habilidade para romper nas minhas limitações, eu conseguirei chegar no meu propósito, no destino que Deus tem. Nossos limites não desaparecem quando recebemos uma promoção, ganhamos dinheiro ou recebemos qualquer tipo de poder. As limitações, elas permanecem aí, dentro do caráter, dentro da alma, dentro da mente, mas isso pode mudar a partir do momento que você colocar a sua limitação nas mãos de Deus, reconhecendo e rompendo através dessa limitação. Em 1 Samuel capítulo 13, no verso 13 e 14, preste atenção nessa palavra, diz assim: Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus deu uma importante missão para Saul. O colocou como rei, o estabeleceu num lugar de honra, um lugar extraordinário. Mas Saul tinha limitações que não reconheceu e não trabalhou nelas. E essas limitações levaram ele a afundar o propósito e o destino que Deus tinha para ele. Ele mesmo afundou. Você já parou para pensar que tem muitas coisas na nossa vida que nós somos os maiores causadores de mal e que isso reflete na nossa prosperidade, reflete na nossa família, no propósito de Deus? Nós criamos problemas, acabamos criando problemas porque somos imaturos, somos muitas vezes negligentes e não reconhecemos essas limitações que nos atrapalham. Por exemplo, Saul, ele tinha uma limitação, ele era medroso ao extremo. Quando Golias começou a afrontar o exército, quando Golias começou a afrontar o país, a nação de Israel, o que fez Saul? Com medo, ficou dentro da tenda, mandou um menino ir contra o gigante e ele mesmo ficou atrás das fileiras de Israel. E a Bíblia diz que ele era um exímio lutador, era como um leão no campo de batalha. O problema é que ele tinha medo, ou seja, sabia lutar, tinha habilidade de Deus, tinha favor, tinha dom, mas o medo impedia ele de ser o rei que Deus queria que ele fosse. Havia essa limitação nele, ele carregava esse medo. Uma outra limitação, ele era impaciente, ele recusou esperar por Samuel e colocou-se até acima da ordem da instrução de Deus. Não, eu mesmo posso oferecer sacrifício, Samuel está demorando, e a Bíblia diz que Deus não se agradou de nada disso. Quando Deus dá uma direção para você, você tem que seguir o que Deus falou. Não adianta você ser impaciente, querer ir na frente, achar que, eu sei.
Sabe, é que nem quando Deus lhe dá uma estratégia para algo e você diz: Deus, eu tenho uma ideia aqui, que se eu colocar essa ideia, vai dar certo. Você é mais esperto que Deus? Você entende mais as coisas que Deus? Essa impaciência, essa limitação na vida de Saul impediu ele de viver o que Deus tinha para ele. Cuidado de não, sabe, se colocar acima de uma direção de Deus, de uma instrução que Deus te deu. Deus lhe deu uma ordem a respeito de algo, mas você quer fazer algo totalmente diferente. Sabe, você quer fazer do seu jeito, da sua maneira, e isso não vai dar certo. Tem que ser da maneira de Deus, tem que ser do jeito que Ele quer que seja feito. Então, Saul era impaciente, e essa impaciência trouxe problemas para ele no seu futuro. Sabe, a pessoa impaciente, ela compra coisas que ela não precisa. A pessoa impaciente não aguarda o tempo de Deus. A pessoa impaciente faz coisas pelo seu próprio projeto, pelo seu próprio plano e acaba se desequilibrando e perdendo o que Deus tem para ele. Um outro problema de Saul era a negação. Depois de Samuel dizer que ele havia sido rejeitado como rei, ele não aceitou. Então, Davi aparece no cenário, ele já vê que Davi tinha algo diferente e ele começou a negar. Não, o que Samuel me diz não importa, o que Deus está fazendo não me importa, eu vou continuar como rei e pronto. Há muitas pessoas que elas negam e negam, elas não reconhecem o que Deus está fazendo, elas não reconhecem o que Deus falou. Por que você está negando algo? Você sabe por que algumas coisas se tornam mais difíceis? Por causa da negação. Sabe, Deus está mostrando para você que você está errado e você continua negando isso. Você não diz a verdade. Nós somos os criadores de grandes problemas na nossa vida através da negação. Ele foi negligente, fez um juramento irrefletidamente e quase custou a vida do filho Jonatas, tudo por causa da negação. Ele negou e negou e negou e negou, e isso estava levando ele à ruína. Também a falsidade. Usou a filha Mical para fazer chantagem com Davi. Era falso. Nós não podemos usar de falsidade a pessoas que dizem uma coisa na sua frente. Daqui a pouco elas mudam rapidamente e acabam falando outra coisa pelas suas costas. São pessoas falsas, não são pessoas confiáveis. Nós temos que ter um grande cuidado de manter a nossa palavra. Nós temos que ter um cuidado, sabe, de fazer as coisas do jeito de Deus e como Ele quer. A falsidade tem arrastado muitas pessoas para longe do propósito de Deus. A pessoa pensa que está acima de Deus. Ela é falsa, ela engana, ela mente, ela é manipuladora, ela é dominadora. Você pensa que Deus não vai um dia acertar as contas com você? Ou com essa pessoa aí que você conhece, que está sendo falsa com você? Deus acerta as contas. Uma outra limitação de Saul era o ciúme. Ele ficou irado quando o povo o comparou com Davi. Daquele momento em diante, ele ficou enciumado e considerou Davi um inimigo dele, um inimigo da nação. Sabe, você não vai prosperar enquanto você não se alegrar com a prosperidade dos outros. Há pessoas que são muito invejosas, ciumentas. Então, sabe, elas olham para tudo que você tem e elas olham com desprezo. Elas olham para aquilo que você tem e elas acham que você roubou. Tem uma coisa, sabe, quando um empresário começa a prosperar, ou até um pastor, ou seja lá quem for, começa a prosperar, as pessoas invejam, as pessoas são ciumentas, elas não querem saber o porquê. Sabe, eu acredito muito que Deus não pode abençoar uma pessoa invejosa, porque uma pessoa invejosa, ela quer o que é do outro, ela acha que o outro não merece, ela não sabe a história do outro, ela não sabe a vida, o crescimento do outro. As pessoas me olham como pastor e podem pensar muitas coisas de mim, no entanto não sabem que fazem mais de 7 anos
Eu não tenho salário da igreja. Tudo que eu tenho, eu hoje empreendo, hoje eu tenho meus recursos próprios, eu tenho meus livros, enfim, eu tenho N coisas que eu não preciso de R$ 1 da igreja. Mas não adianta eu explicar isso para as pessoas. Então qualquer coisa que eu tiver, qualquer coisa que eu comprar, sabe, quem não me conhece de perto vai pensar que talvez eu esteja usando alguma coisa da igreja para poder me beneficiar. Eu não preciso disso. Mas as pessoas muitas vezes por ciúme, elas começam a julgar, elas começam a olhar torto e a criticar. Assim é como, sabe, um empreendedor, e principalmente aqui no Brasil, o empreendedor começa a ter sucesso e a pessoa já acha, muitas pessoas acham, sabe, que aquela pessoa não deveria ter aquela prosperidade. Se a pessoa trabalhou para aquilo, ela deveria ter sim. Assim como você. Se você trabalhar por algo e você prosperar, eu desejo que você vá cada vez melhor. Eu desejo que você cresça mais, que você prospere mais, que você avance mais, que você tenha o melhor aqui dessa terra. A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Por que Deus não pode dar o melhor dessa terra para você? Se você manter o seu coração em retidão a Deus, Deus vai te abençoar muito mais do que você imagina. Deus vai te prosperar aqui nessa terra. Agora, a maioria dos limites de Saul relacionava-se com as suas fraquezas e seu caráter, suas limitações. Agora Davi também tinha limites, mas ao contrário de Saul, Davi sabia se autoliderar. Olha que tremendo isso, se autoliderar. Ele liderava na sua família, ele tinha limitações em casa, mas ele sabia como, organizar as coisas até dentro da sua casa. Ele tinha limitações como líder, mas buscou forças em Deus para liderar pessoas que estavam totalmente desviadas, totalmente tortas. E ele buscou a capacidade em Deus. E Davi tinha um histórico de confiança em Deus. Então, o medo, a fraqueza, a falsidade não operava na vida dele, porque ele acreditava que Deus estava com ele e que não importava a situação, ele não precisava fingir, ele não precisava de alguma maneira usar de chantagem, ele podia ser verdadeiro, porque ele sabia que existia uma promessa de Deus sobre a sua vida. Então entenda, a maneira como você lida com as suas limitações vai trazer resultado direto no teu destino e vai ou aprovar você ou te desaprovar. É por isso que nós precisamos nos autoliderar, para não cairmos nos enganos do diabo. Hoje, as pessoas, elas têm fraquezas, assim como eu tenho, assim como todo mundo tem, e aqueles que irão vencer são aqueles que aprenderam a liderar a sua fraqueza, reconhecer em primeiro lugar e depois liderar a sua fraqueza. Com a ajuda do Espírito Santo, é possível você vencer qualquer tipo de fraqueza que você tenha. Por isso, hoje, que o Espírito Santo, ele mostre para você qual é a sua fraqueza, qual é, a sua limitação, aonde você está falhando, para que essas limitações não venham deixar você fora do propósito, do destino que Deus tem para a sua vida. Entenda, grave isso muito bem. Se você não vencer as suas fraquezas, elas te vencerão. Por isso, autolidere as fraquezas e limitações que você tem. É o que eu estou tentando fazer com as minhas. Me colocar diante de Deus para ter vitória. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que o Espírito Santo lhe conduza e lhe guie nessa palavra para que você possa viver tudo, absolutamente tudo que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e você que entrou agora durante essa palavra, eu quero lhe convidar a fazer esses 7 dias de propósito junto conosco, às 6 da manhã, às 18 horas. Nós vamos orar para que a glória de Deus entre na sua casa e a glória de Deus entre no ambiente do seu trabalho também. Ainda mais você que anda tendo lutas no seu trabalho, eu convido você a estar com a gente. Amém? Também quero lhe pedir que você compartilhe essa oração
com muitas pessoas, até com aquelas que falaram para você que estão com problemas no trabalho, que estão com problemas dentro de casa. Compartilhe essa oração com essa pessoa. Hoje à noite nós vamos começar uma masterclass de visões e mundo espiritual. Hoje, amanhã e quarta, serão 3 dias. Inclusive amanhã eu vou ter convidados, quarta eu vou ter convidados. Hoje acredito que vai ser eu ministrando, porque eu vou começar, eu posso dizer, uma instrução que vai caber dentro do meu livro novo, certo? Eu vou falar sobre 12 níveis de visão espiritual, algo que Deus me abriu, algo que eu vou compartilhar. O que é visão espiritual? Visão espiritual é quando Deus abre a sua visão para coisas que estão no reino espiritual. E se você é o tipo de pessoa que já teve visões espirituais, seria muito importante você participar dessa masterclass, porque não é só conhecimento, é também um ambiente profético que vai te destravar e vai te abençoar. Se você quer participar, é só você ser aluno da Academia Química Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Começa hoje, a partir das 19 horas. Serão 3 dias intensos. Até de propósito eu estou nesses 3 dias. Porque assim como você tem um desejo de conhecer mais de Deus, eu também tenho um desejo que Deus me revele mais coisas e que Deus me mostre coisas também no mundo espiritual. Por isso eu convido você a participar. Inclusive no 3º dia nós vamos falar sobre o mundo espiritual e finanças. Por que as finanças também são espirituais? É tremendo o que nós vamos falar e você não pode ficar de fora, tá bom? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, nem peste. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me mostrou uma mulher chamada Heloísa, que está aí me ouvindo nesse momento. E Deus me mostrou como se você fosse um escudo para a sua casa e para a sua família. Deus está te revestindo de graça, de favor, para você ter vitória em coisas que têm se lançado contra a tua família. Por isso, hoje o Senhor diz para você que te estabeleceu como uma intercessora fiel da tua casa. Ele te deu um escudo e Ele está te revestindo de poder para que você tenha vitória total contra todos esses ataques do inimigo contra a tua casa. O Senhor também me disse a respeito de uma pessoa que está com alergia nos olhos. Os olhos estão cheios de alergia, mal consegue abrir os olhos. Eu declaro saúde sobre a tua vida no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me disse, tem um profissional da saúde que está me ouvindo e eu vi como se fosse um pequeno troféu que está dentro do teu consultório, um pequeno troféu desse tamanho. É como se um homem estivesse carregando uma pedra. Eu não sei se isso é um troféu ou se isso é um objeto de decoração, mas eu vi isso. E o Senhor manda dizer para você que vem um tempo novo sobre a tua vida e sobre também o teu negócio, onde você vai prosperar e Deus vai colocar pessoas-chaves que te abrirão muitas portas. E o Senhor me disse que também vai realizar desejos do teu coração nos próximos anos. Você tem pedido a Deus que você quer ser uma coluna no reino. Deus está derramando isso sobre a tua vida no nome de Jesus Cristo. Há uma mulher de 23 anos que está me ouvindo aqui nesse momento.
e que tem um grande sonho e está pedindo a Deus que Deus abra essa porta fora do país. E o Senhor conhece teu coração e está abrindo essa porta no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu também quero falar com essa mulher chamada Nádia. Deus manda dizer para você, Nádia, que tudo aquilo que estava te prendendo, impedindo você, sabe, de mudar certas coisas na sua vida, coisas que estavam limitando, eu vi como se fosse isso sendo cortado e você conseguindo sair dessas coisas que estavam prendendo você. Nádia, em nome de Jesus, seja livre. Amém? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. E se você não compartilhou essa oração, eu quero pedir que você depois compartilhe, por gentileza, porque você está sendo abençoado com essas palavras, com essas orações e com essa bênção que nós vamos agora orar e liberar aqui. Amém? Senhor Jesus Cristo, toque-os com o teu poder agora e com a tua graça. Que cada pessoa que está me ouvindo seja visitada pelo teu poder. Que o sobrenatural de Deus toque na vida dessa pessoa. Tira, Pai, as amarras. Tira, Pai, aquilo que está prendendo, aquilo que está impedindo essa pessoa de crescer, de avançar, de prosperar. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que todo impedimento cesse agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que essa pessoa seja livre, que ela seja liberta, que a mão do Senhor seja sobre ela. Toque-a com teu poder, Senhor. Toque-a com a tua graça, Espírito Santo de Deus, e que o teu favor aguarde, o teu favor seja liberado sobre ela de forma poderosa e sobrenatural. Que a glória de Deus entre nessa casa agora, que a luz de Jesus Cristo entre nos quartos, que a luz de Jesus Cristo entre na sala, na porta dessa casa, aonde tiver uma opressão espiritual, aonde tiver uma ação maligna, nós declaramos não prosperará nessa casa, nós declaramos que essa casa é abençoada, nós declaramos que a vida de Deus está entrando aí, nós declaramos que a paz, a alegria, a força de Deus, as bênçãos do Senhor estão entrando nessa casa, estão entrando nesse trabalho. Senhor, em nome de Jesus, todo impedimento, toda trava, todo bloqueio nesse trabalho, tudo que está impedindo, Senhor, essa pessoa de crescer, de prosperar, que está impedindo, Senhor, dos contratos bons virem, que está impedindo que clientes cheguem, nós oramos agora para que tudo aquilo que está travando o ambiente, travando os negócios, em nome de Jesus, seja desfeito. Eu oro agora também, Senhor, para que toda aquela pessoa que está deprimida, que está triste, que está cabisbaixa, que ela receba a força do Senhor e tenha força para se levantar. Que toda limitação seja rompida pelo poder do Espírito Santo, todo medo renda-se a Jesus, toda insegurança renda-se a Jesus Cristo. E cremos, ó Deus, que Tu tens o melhor para nós, sem precisarmos invejar, sem precisarmos ter ciúmes do outro. Senhor, eu abençoo a vida dessa pessoa e profetizo um tempo de graça, de favor, de crescimento, de avanço para ela. Oro também pela cura. Todo aquele que está doente, eu oro para que seja curado em nome de Jesus. E como está escrito na Tua palavra, aquele que começou a boa obra, Senhor, terminará. Por isso eu creio, Pai, que grandes coisas estão sendo concluídas e novas coisas estão começando para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Colocamos tudo diante de Ti e pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, que as portas certas se abram, que as pessoas certas sejam colocadas, que a provisão especial, sobrenatural do Senhor esteja ativa na nossa vida e que possamos caminhar com o Espírito Santo de Deus. E como está escrito, Senhor, na Tua palavra, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Que a Tua luz, Jesus, esteja abrindo o nosso ambiente. Amém e amém. Você crê nessa palavra e nessa oração? Compartilhe então com o máximo de pessoas. 9 da manhã, vou estar aqui com você e depois às 18 horas. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação em toda a tua vida. Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que haverá 1000 vezes mais na nossa casa, na nossa família, no nosso caminho e no nosso trabalho. Oramos em nome de Jesus Cristo.
De acordo com Deuteronômio 1:11, pedimos 1000 vezes mais da tua bênção e do teu favor sobre a nossa vida. Senhor Jesus Cristo, entregamos a Ti tudo que temos e tudo que somos. E pedimos a Ti, Senhor, guarda a nossa família, guarda nossos filhos da maldade, das contaminações aqui desse mundo. Livra eles de todo mal. Guarda, Senhor, o nosso cônjuge, nosso casamento, família, o nosso entorno. Senhor, Tu tens o poder de nos abençoar com amigos verdadeiros. Tu tens o poder de colocar as portas certas na nossa vida. Tu tens o poder de colocar as oportunidades certas no nosso caminho. Afasta o que não é bom, Senhor, e traga aquilo que é do Senhor para a nossa vida. Desfaça, Pai, toda a maldade, desfaça toda a mentira, todo o plano contrário do inimigo para perturbar, todo o plano do inimigo para trazer divisão, para trazer destruição. Nós pedimos a proteção do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Livra-nos do laço do inimigo, Senhor. Livra-nos daquilo que é projeto do mal contra nós e contra a nossa casa. Pedimos vitória, pedimos a graça do Senhor, o favor do Senhor sobre o nosso dia. E te pedimos também, Senhor, perdão por todos os nossos pecados, erros e falhas. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos, como está escrito na Tua palavra. Por isso, Pai, tira todo o peso espiritual que essa pessoa esteja sentindo agora, tudo que ela entrou aqui nessa oração carregando, todo o peso, toda a opressão, toda a pressão espiritual de um ambiente que seja removido agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra profética, aquilo que não era, irá se tornar. No nome de Jesus, eu declaro que o Senhor vai levantar muitas coisas que estavam desacreditadas, muitas coisas que estavam embaixo, muitas coisas que estavam demorando a crescer. Eu quero declarar, haverá um grande levantamento, haverá uma honra de Deus, haverá um rompimento no nome de Jesus Cristo. Eu libero essa palavra sobre essa vida, sobre essa empresa, sobre os negócios da pessoa, sobre a vida espiritual dessa pessoa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Também eu oro, Pai, para que essa pessoa que entrou nessa oração hoje e entrou talvez perdida, desanimada ou frustrada, que ela receba um novo ânimo do Senhor, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor coloque novas oportunidades no caminho dela, que venha novidade de Deus para a vida dela, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, que Deus te abençoe, a ti e a tua casa. Eu quero liberar uma palavra para você, que ontem talvez não tenha sido um dia bom para você. Você que teve péssimas notícias, ou você que acabou fracassando em uma área da sua vida, ou até mesmo você se estressou, se entristeceu com coisas. Eu quero dizer que hoje é um novo dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e hoje você vai conseguir viver algo novo. Com o Senhor nós temos sempre essa oportunidade, essa graça, esse favor. Eu quero declarar em nome de Jesus que o novo de Deus está vindo sobre a tua vida. Amém? Então não desanime, não se entristeça, porque Deus tem coisas maiores e melhores preparadas para nós. Glória a Deus. Pega aí essa palavra, seja você quem for, que está aborrecido, você que teve uma perda, você que algo aconteceu de ruim, as misericórdias do Senhor, volto a dizer, renovam-se a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. Deus é bom. Amém? Diga assim comigo, Deus é bom em todo o tempo. Amém? Deus é bom em todo o tempo. E se você chegou aqui nessa oração caído, se você chegou aqui nessa oração desesperado, Deus vai te levantar de novo. Em nome de Jesus, quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus vai te levantar. Deus vai te erguer de novo, em nome de Jesus. Eu quero dar um testemunho que eu recebi, o testemunho da Luciana, e ela escreveu assim: paz e graça. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama em novembro. Comecei a participar das campanhas com o Senhor sem perder um dia. No início eu pedia pela cura,
Mas Deus me tocou para começar a agradecer pela cura, e assim fiz. Ontem peguei o resultado dos novos exames e, para a glória de Deus, ela foi curada. Obrigado por sua dedicação. Eu já não tinha mais forças de tanto sofrimento em minha vida, mas Deus nos sustentou. Olha essa palavra, essa é uma palavra profética. Uma palavra profética porque tem muita gente que precisa ouvir isso. A palavra profética aqui, para mim e para você, é: não pare, persevere. Quem pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. A mãe dela com câncer, ela perseverou dia a dia, orando, crendo, sem parar, e Deus fez um milagre. É isso que eu tenho para dizer para você que está enfrentando um desafio na vida. Deus está dizendo para você: não pare, não pare. Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. Eu sei que essa palavra ela é uma palavra profética, amém? A palavra que eu vou entregar para você. E essa palavra até mudou aqui completamente o que eu iria ministrar, mas eu acredito que o Senhor, Ele me deu essa palavra e eu quero compartilhar ela com você, porque o Senhor ministrou no meu coração e eu sei que Jesus tem um propósito com essa palavra. João capítulo 21, do verso 1 em diante, diz assim: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes na terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. E no verso 15 diz: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Essa palavra é uma palavra de restauração. Jesus, ele é um restaurador. Você sabe que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz que quando Jesus ele morreu e depois ele ressuscitou, diz que ele começou a fazer certas aparições. Então ele apareceu para os discípulos no caminho de Emaús. Ele apareceu quando os discípulos estavam reunidos numa casa, entrou dentro da casa. E agora ele aparece na praia. A Bíblia diz que Pedro estava pescando junto com outros discípulos. E a Bíblia diz ali que eles estavam ali se fatigando porque a pesca não estava boa. Então Jesus aparece na praia e diz para eles: lancem a rede de um lado. Quando Jesus ressuscita, isso é importante você compreender, o seu rosto não é o mesmo. Quando Jesus ressuscita, seu rosto não é o mesmo. Mas quando Jesus aparece na praia e diz para eles: lancem a rede, tal lado, eles lançaram.
e houve ali um milagre de Deus, que pescaram 153 grandes peixes, eles reconheceram que era Jesus que estava ali. E a Bíblia diz que Pedro estava nu, porque estava ali pescando, ele se lançou ao mar, mergulhou nas águas e depois se vestiu. E quando ele chegou na praia, Jesus estava preparando ali um peixe para eles, Jesus estava preparando ali uma comida e eles então jantaram e Jesus tem uma conversa com Pedro, assim, que eu acredito que é a conversa que todos nós precisamos ouvir. Jesus começa a restaurar o coração de Pedro, porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Jesus então chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me ama? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Perguntou a segunda vez: Pedro, tu me ama? Pedro disse: tu sabes que eu te amo. Quando Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro se entristeceu. E Pedro disse assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. O que Jesus estava querendo fazer ali era restaurar o coração de um homem que estava chateado com ele mesmo. Estava se sentindo culpado. Pedro estava se sentindo mal, porque ele negou Jesus, porque ele não foi fiel a Jesus no momento que Jesus precisava. Ele tinha dito a Jesus, antes de Jesus ter sido preso, ele disse: Senhor, se eu tiver que morrer por ti, eu irei morrer por ti, eu não vou te abandonar jamais. E Pedro não conseguiu manter essa palavra. O que acontece conosco quando nós falhamos? O que acontece conosco quando nós não conseguimos manter uma palavra, quando não conseguimos fazer o que é certo, quando não conseguimos, acessar até o coração de alguém? Bem, eu quero que você entenda que Jesus é o restaurador. Tem coisas que não é obra para nós, a obra é para Deus. Deus pode restaurar a nós e Deus pode restaurar aos outros também. Somente Deus tem o poder, de restaurar um coração quebrado. Jesus tem o poder de restaurar um coração quebrado. Pedro estava se sentindo um traíra, podemos dizer assim. Ele estava se sentindo mal, ele estava talvez com nojo de si mesmo. Mas naquele momento que Jesus chega na praia, eu vejo ali uma restauração que acontece, uma verdadeira restauração, uma restauração do coração, porque as 3 vezes que Pedro negou Jesus, as 3 vezes, Jesus por 3 vezes perguntou para ele: Pedro, tu me amas? O que Jesus estava fazendo com isso? Estava restaurando. Para cada erro de Pedro, Jesus estava restaurando o coração dele. Jesus estava, resolvendo os problemas internos do coração de Pedro. Talvez você ache que o pecado que você cometeu, o fracasso que você teve, ou as tristezas na alma que você tem enfrentado, talvez você acabou fazendo algo errado, ou você está mal por alguma coisa que você fez, e Deus manda dizer para você: está na hora de você aceitar a restauração que vem da parte dele. Jesus apareceu na praia para restaurar o coração de Pedro. E não só restaurar, mas também deixar a missão muito clara para ele: apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta, eu tenho uma missão para ti. Você sabe que, ainda que Pedro estava se sentindo desqualificado para fazer qualquer coisa para Jesus, Jesus estava dizendo para ele, em outras palavras: eu quero que você me ajude. Eu quero que você se envolva no meu trabalho, eu quero que você se envolva na minha missão, Pedro. Apacenta os meus cordeiros, apacenta, faz o que eu preciso que seja feito. E Pedro ali foi restaurado e serviu a Deus por toda a sua vida. Nós também precisamos restaurar o coração. E Jesus muitas vezes quer ter esse tempo conosco, e talvez Deus te trouxe aqui nessa manhã para restaurar o teu coração. Talvez tenha algo que pese muito sobre você. E o Senhor está dizendo para você: eu quero restaurar o teu coração.
Eu quero tirar esse fardo pesado que você está carregando. Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Teu coração pode estar com dor, você pode estar se sentindo mal por algo, você pode ter, falhado em ser uma pessoa íntegra, falhado em ser um bom cristão. Você pode ter, talvez, largado o ministério, largado o arado. Talvez você olhou para trás e hoje tudo que resta na sua vida são condenações, são acusações, é culpa e tantas outras coisas. E o Senhor me mandou aqui para dizer para você: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Volta a fazer aquilo que você precisa fazer. Volta a tentar mais uma vez. Volta a tentar mais uma vez. Esses dias eu escrevi uma frase: tenta de novo, mas agora com uma palavra de Deus. Tenta de novo, mas agora com uma direção de Deus. Você viu aqui que tanto na passagem quando Jesus conhece Pedro, quanto agora quando Jesus quando Pedro já conhecia Jesus e Pedro vai ser restaurado, em ambos os casos, Jesus está dizendo para eles tentarem de novo. Tenta de novo, Pedro, só que agora com a minha palavra. E agora, mais uma vez, houve uma pesca maravilhosa. Tenta de novo, Pedro, segundo a minha palavra. Você não vai tentar de novo para fracassar. Aleluia. Você vai tentar de novo porque você tem uma palavra de Deus. Você vai tentar de novo porque você tem uma direção de Deus. Talvez você tenha quebrado a empresa, talvez você quebrou 1, 2, 3 vezes e você diga assim: puxa, eu não vou mais tentar isso porque eu já quebrei tanto, eu já estou tão envergonhado, porque as coisas não dão certo para mim, eu acho que isso não é para dar certo para a minha vida. E Deus está dizendo para você: tenta de novo, mas agora com a direção de Deus. Tenta de novo, que agora vai dar certo. Eu não sei para quem que é essa palavra. Talvez essa palavra seja para uma pessoa que já tem tentado várias vezes e o Espírito de Deus está dizendo para você: tenta de novo, mas agora com a minha direção, com a minha palavra, e você vai ter sucesso. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, você que desistiu de construir empresa, você que desistiu do chamado, você que desistiu de lutar por alguém, você que desistiu, de tentar vencer, de tentar conquistar, porque teve muitas frustrações e você cometeu vários erros nessas tentativas. O Senhor manda dizer para você: tenta de novo, mas agora com a minha direção. Tenta de novo, tenta mais uma vez. Eu vou abençoar, diz o Senhor para você. Aleluia! E fora isso, o coração de Pedro foi restaurado. Deus te ama e mesmo que você tenha cometido grandes erros, Ele tem o poder de te perdoar, Ele tem o poder de ajudar você a não cometer os mesmos erros e tirar essa culpa que você carrega, esse sentimento ruim que você está carregando. Ele quer tirar de você. Ele foi tirar de Pedro, aquela derrota. Ele tirou do coração de Pedro aquela frustração. Ele tirou do coração de Pedro aquela acusação, aquela culpa. Eu creio em nome de Jesus que hoje nessa oração Deus está tirando a culpa de pessoas. Deus está tirando a acusação que o diabo colocou em cima de você. Deus está tirando de cima de você aquilo que estava te frustrando, aquilo que estava te entristecendo, aquilo que estava sendo um peso para você. O Senhor está arrancando de você completamente isso. E se você falhou ontem, se você falhou semana passada, se você falhou há 2 anos atrás, ou seja, quanto tempo for, o Senhor está hoje aqui diante de você e está dizendo: tenta mais uma vez, mas agora com a minha direção. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Essa foi uma palavra profética em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero pedir a você que entrou aqui nessa live, que você deixe a sua curtida nesse vídeo, por gentileza, e que você compartilhe ele agora com 8 pessoas ou mais.
porque Deus falou contigo. E quando Deus nos abençoa com algo, nós não podemos ficar com aquilo só para a gente. Então, mande essa oração para amigos, para familiares, para grupos que você está, nas listas que você manda. Compartilhe essa oração. Nós vamos declarar o Salmo 91 agora e vamos profetizar. Amém? Nós vamos profetizar sobre as tuas finanças. Nós vamos profetizar também restaurações aqui, em nome de Jesus. Nós vamos orar para que tudo aquilo de pesado que você tem carregado, que o Senhor possa desfazer. Amém? Deus está restaurando o coração da família Diniz. Deus está restaurando o coração da família Diniz. Tem alguém que está me escutando aí, de sobrenome Diniz. E o Senhor me mostrou muita culpa, o Senhor me mostrou muito peso. O Senhor está restaurando o coração dessa família. Há uma restauração do Senhor, em nome de Jesus. Há uma mulher chamada Marília, que está aí me ouvindo. Deus está restaurando o teu coração, Marília. Deus está restaurando você. Deus está desatando os jugos do Augusto Ferraz. Deus está tirando algo que pesava sobre o Augusto Ferraz. Há um poder de Deus que está aqui. Deus está curando pessoas também, da alma, do emocional, aqui nessa oração. E o Senhor também, eu quero que você receba essa palavra profética em nome de Jesus, porque está muito forte o que o Espírito Santo está liberando aqui para nós hoje. Eu sinto no meu espírito isso. O Senhor está dizendo para pessoas que perderam tudo, tente mais uma vez, mas agora com essa palavra vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Você vai plantar e vai colher, você vai começar e vai conquistar, você vai se levantar e as oportunidades virão, os bons negócios vão chegar, em nome de Jesus. Está dada a palavra para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Domingo agora, nós vamos ter o segundo domingo da profecia. Nesse domingo, e eu quero convidar você a vir. Estarei eu ministrando às 9 da manhã e a minha esposa ministrando às 18h30. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E se você ainda não adquiriu nossos livros, nossos devocionais, adquira, tá? Café com Jesus 1 e Café com Jesus, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Olha que bonito, com a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Você pode adquirir lá no meu site e começar a mergulhar no profético que Deus colocou através da minha vida aqui nesses livros, direções para a tua vida. E se você quiser ser um aluno da Academia Kingdom Global, vem muitas novidades para quem é nosso aluno e para quem quer se tornar nosso aluno na Academia Kingdom. Inclusive, semana que vem eu vou anunciar uma novidade aí extraordinária. E você que quer ser meu aluno na academia, caminhar no profético, se aproximar dessa voz de Deus, aprender a ouvir Deus falar com você. Você que é empresário aí, que quer aprender a ouvir Deus, você tem que se aproximar do profético para você aprender a tomar boas decisões. O link da academia está aqui ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Eu vou declarar o Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma.
Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu sou grato a Ti, porque a Tua presença está aqui conosco. Eu sei que a Tua presença está aqui. Precisamos, Espírito Santo de Deus, da Tua condução no dia de hoje. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guie por caminhos retos, por veredas que Te agradam. Senhor, eu sei que há muitas restaurações acontecendo aqui. Tem muita gente que está sendo restaurada aqui. E eu oro em nome de Jesus, Pai, para que todo aquele que carrega uma culpa, carrega um peso, todo aquele, Pai, que o inimigo tem intentado contra a sua vida, o inimigo tem tentado tirá-lo do caminho, o inimigo tem tentado, Senhor, frustrar os seus planos, os seus projetos. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que a Tua boa mão seja sobre essa pessoa. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que a Tua mão seja sobre essa pessoa. Doce Espírito Santo, derrama da Tua graça, do Teu favor sobre a vida deste homem, sobre a vida dessa mulher. Dá vitória a essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Dá vitória a essa pessoa. Coloca a Tua mão sobre a vida dela, Pai, agora. E eu oro, Senhor, Tu és o Deus que perdoa pecados, por isso perdoa os pecados dos Teus filhos. Tira a culpa, tira o peso deles e traga uma restauração total e completa agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro por essa pessoa que está com problemas nas vistas, para que haja cura agora total e completa. Eu digo a todo câncer, eu digo a toda enfermidade, a toda infecção, a toda dor, eu digo a todo mal que está atacando a coluna dessa pessoa, renda-se agora ao poder de Jesus Cristo. Eu digo a toda alergia, renda-se agora ao poder de Jesus Cristo. Eu quero liberar uma palavra profética sobre aqueles que desistiram, sobre aqueles que abandonaram o seu chamado, sobre aqueles que desistiram de tentar novamente. Em nome de Jesus Cristo, dessa vez vai dar certo. A palavra do Senhor sobre a tua vida é: dessa vez vai dar certo, dessa vez vai acontecer milagres, dessa vez a grande porta vai se abrir. Em nome de Jesus Cristo, eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, que a mão do Senhor seja sobre ti. Pode marcar dia e hora, porque a partir de hoje vai dar certo em nome de Jesus. Está liberada a palavra profética sobre a tua vida. Eu te abençoo e eu declaro: Espírito Santo de Deus, abençoe 1000 vezes mais essa casa, essa empresa, esse caminho, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Compartilhe e até mais, se Deus quiser.